Então, o Evangelho diz lá, né? Mateus 16, 13 até 20, a gente conhece muito bem esse texto, né? Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe Herodes, que governava uma parte da Palestina. E aí perguntou aos seus discípulos, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, depois de ter andado com eles bastante tempo, o que dizem de mim? Né? Filho do homem, Jesus quer dizer, e quando Jesus usa essa expressão filho do homem, ele quer mostrar que ele era homem, embora Deus. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Ninguém dizia é o Messias, é o Filho de Deus. Interessante notar isso. Os apóstolos não disseram, olha, alguns dizem que o Senhor é o Messias. Não. Vou até ler de novo. Alguns dizem que é o João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus perguntou para ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, Simão Pedro, inspirado por Deus, então ele acerta no alvo. Né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus percebeu que era uma revelação do Pai. Era algo extraordinário. O que mostra para nós o seguinte, ninguém conhece quem é Jesus de fato, Messias, Salvador, sem a graça de Deus. Pedro recebeu essa graça de Deus e entendeu que aquele homem que estava na frente dele, que fazia as milagres, não era apenas um profeta, não era apenas um Elias que voltou, um João Batista que ressuscitou, não, era o Filho de Deus, o Messias. Então Jesus disse, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Daí a reação de Jesus é uma reação impressionante. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Ou seja, não é algo natural, é algo sobrenatural. Ou seja, é graça, é revelação de Deus. Mas o meu Pai que está no céu. O Pai, né, escolheu Pedro ali para ser o primeiro Papa e como que mostrou para Jesus, confirmou para Jesus. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Pedro, do hebraico, quer dizer Kefas, que a tradução ao pé da letra é pedra. Para nós, como é homem, para não falar pedra, ficou Pedro. Eu quero lembrar que lá no Evangelho de São João, no capítulo 1 do Evangelho de São João, quando o apóstolo André levou o seu irmão Simão, depois passou a ser chamado de Pedro, né? Levou Simão para Jesus. Jesus olhou para ele e disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Kefas. Primeiro encontro de Jesus com Pedro. Jesus nem disse para Pedro, como é que você vai? Prazer em conhecer. Não, tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Pedra. E agora, então, aqui, né? Por isso eu te digo, tu és Pedro, pedra. E sobre esta pedra, apoiado nesta pedra, construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Que promessa, meus amigos. É a maior promessa que tem para a igreja. É a maior promessa que tem para a igreja. A igreja pode sofrer o que for. Já sofreu logo a perseguição dos judeus. Então, logo Jesus subiu para o céu. Mataram Estevão, mataram o Tiago Maior. A perseguição foi tão terrível que o povo cristão teve que se espalhar pelo mundo. Depois a igreja foi para Roma. Em Roma a igreja foi perseguida 250 anos pelo maior império que existia no mundo, que era dono do mundo, Roma. Mas depois de 250 anos, como dizia o Daniel Rupes, a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. E o Império Romano se tornou cristão, meus irmãos. Quando o imperador Constantino, no ano 313, proibiu a perseguição aos cristãos, porque ele se converteu, e depois um outro imperador, depois dele, no ano 390,
o imperador Teodósio, então, fixou pelo Edito de Tessalônica, né, que, a partir dali, o Império Romano seria cristão. Porque naquele tempo era o rei que fixava a religião do seu povo. Era a mentalidade. Veja, então a igreja passou a perseguição dos judeus, passou a perseguição dos cristãos, passou a perseguição do nazismo, que matou mais de 2.000 padres, passou a perseguição do comunismo, que matou milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos e de padres. E a igreja continua sofrendo, a igreja nunca vai deixar de sofrer. Passou pela perseguição da Revolução Francesa, 1789, passou pela Revolução Mexicana, 1929, aqui no século XX, passou pela Revolução Espanhola, 1930, aqui no século XX. Hoje é perseguida de todo jeito, queimam igreja, destroem igreja, profanam a Eucaristia, matam padres lá no Oriente, toda hora a gente vê na Nigéria, lá na África, perseguida, a igreja é perseguida pelo islamismo radical, né? De Boko Haram, de Estado Islâmico, continuam matando padres, matando cristãos, e a igreja vai em frente. Esta promessa aqui, meus irmãos, nós temos que de joelho agradecer a Jesus, né? Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la, nunca poderá vencê-la. Nós já somos vencedores. Podemos ser massacrados, mortos. Jesus não prometeu que a igreja não sofreria. Ele disse que não prometeu, mas ele prometeu que ela nunca seria vencida. É o mais importante. Então, os cristãos já são vencedores. Podem os ateus, podem os feministas, podem... Né, quem for se voltar contra a igreja vai cair para trás um dia. Nós não dizemos isso com orgulho, com vaidade, nem com arrogância. Nós dizemos isso com gratidão a Deus, porque isso não é mérito nosso. Isso é bondade maravilhosa de Deus para com a sua igreja. Por que Jesus colocou isso? Porque a igreja é a esposa dele. São Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. A sua esposa se entregou por ela. Se entregou por ela. Cristo foi à cruz pela igreja. Ele vai deixar a igreja ser vencida pelo inferno? Não vai. Não vai. Essa é a esperança nossa de cristãos. Hoje, todos nós, meus irmãos, eu sei, nós estamos abalados de ver o satanismo imperando até nas escolas, até nas escolas. Eu li hoje uma escola de São Paulo, uma escola famosa em São Paulo, ensinando satanismo para as crianças. É uma escola que ensina inglês, né? Tem uma frase escrita lá na escola, Satan loves you. Satan loves you, quer dizer, Satan te ama. Eu sei que nós todos estamos passando momentos terríveis aqui no nosso Brasil, né? Estamos vendo leis que não são cristãs, comportamentos que não são cristãos. E não é só no Brasil, toda a Europa hoje. Eu li na internet hoje que um homem que rezava por uma criança na Inglaterra, um homem que rezava em silêncio por uma criança que foi abortada, esse homem foi preso, porque ele rezava em silêncio. O guarda perguntou para ele, o que o senhor está rezando? E disse, estou rezando pela alma dessa criança que foi abortada aqui nessa clínica abortiva. O homem foi preso, processado, porque estava rezando em silêncio. Gente, na Inglaterra, aqui no Ocidente, cristão, outrora cristão, é uma perseguição que eu nunca vi na minha vida. Jesus disse que antes dele voltar, a igreja ia passar pela pior perseguição que ela já experimentou. O catecismo fala isso. O catecismo fala isso, no parágrafo 675. E Jesus fala no Evangelho também que antes dele voltar, a perseguição seria tão grande que se não fosse aliviada, nem os eleitos se salvariam.
Será que nós estamos vivendo já essa perseguição? Não sei, ninguém pode afirmar que é, mas que já começou, já começou. Não há dúvida. Eu nunca vi nada. Eu nunca vi o mundo exaltando Satanás. Eu nunca vi o mundo exaltando o aborto como exalta hoje, eutanásia, manipulação de embriões, casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero. É uma avalanche de imoralidade que desce sobre a igreja. Mas a esperança continua. As portas do inferno jamais poderão vencê-la. Então, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. É aí que a gente tem que, né, fixar. Veja que a primeira leitura, não sei se vocês notaram o finalzinho da primeira leitura, né, ele fala assim: hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu Pai. Jesus é essa estaca firme, que nós podemos segurar nele, fixar nele, né? E que não nada nos derrubará. Bom, mas continua aqui Jesus dizendo, né? Feliz é Simão, porque não foi um homem que revelou isso a você, foi meu Pai que está no céu. Por isso, ele fez então essa promessa. Vai construir sobre Pedro, sobre a fé de Pedro, ou seja, essa certeza de que Jesus é o Messias. Essa é a fé de Pedro, a certeza que Jesus é o Messias. Vai construir a sua igreja. Tá? E escolheu Pedro para o primeiro Papa. E nós já tivemos 279 papas. Houve papas indignos e houve papas santos. Porque o Papa também é homem. Tivemos Papa com 18 anos de idade, João XII, que era terrível. Tiveram um Bento, se não me engano, um Bento, não sei que foi 12 agora, que também foi terrível. Eram meninos eleito Papa. Por uma situação histórica, eu não vou entrar nela aqui, porque é muito longa, na época da investidura leiga, na época do feudalismo, parece que a igreja ia ser destruída. Mas as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. No século X, meus irmãos, o chamado século de chumbo, século de ferro, parecia que a igreja ia afundar. 5, 6 papas foram assassinados, sabiam? Por brigas internas dentro da igreja. Porque uma família fazia um papa, outra família queria tirar o papa, então assassinava o papa para eleger outro papa. Parecia que a igreja ia afundar. Eu já contei para vocês a história aqui daquele historiador protestante, né? Ludwig von Pastor, historiador protestante famoso, bom, escreveu A Vida dos Papas. Olha que coisa interessante. Um historiador protestante ficou tão impressionado com a igreja que ele resolveu estudar a vida dos papas, até os papas do Renascimento, para provar para o mundo que a igreja era uma farsa, era uma mentira. Mas o que aconteceu com o seu Ludwig von Pastor? Depois que ele acabou de escrever a história dos papas em 40 volumes, cada um dessa grossura, eu conheço essa coleção. Tem aqui, no Instituto Santa Teresa de Lorena, tem aqui a coleção, 40 volumes, em espanhol. Depois que o seu Ludwig von Pastor, historiador protestante, terminou de estudar a história dos papas, que ele tinha desafiado o Papa Leão XIII para autorizar ele a entrar no arquivo secreto do Vaticano para estudar a vida de todos os papas. Leão XIII disse, pois não, está aqui achado no arquivo secreto, você pode olhar tudo, a igreja não tem medo da verdade. Lá foi o Ludwig von Pastor para dentro do arquivo secreto do Vaticano, estudou tudo. Depois que ele terminou, voltou a conversar com o Papa Leão XIII e disse, eu vou me tornar católico. Papa, ué, como você vai se tornar católico? Você não queria destruir a igreja, estudando a história dos papas? Queria sim. A conclusão que eu cheguei é que essa igreja é divina. Por quê? Porque se os papas não acabaram com a igreja, é porque essa igreja é divina. Porque ele estudou a vida dos papas. Então eu vou me tornar católico. E se tornou católico. Estude aí a vida dele. Ludwig von Pastor.
um historiador protestante alemão. Então, a igreja teve 278 papas, teve papas terríveis, meus irmãos, mas eram legítimos. Cristo sabia que a igreja dele ia passar por tudo isso. Por isso que já colocou essa promessa. O inferno pode vir todo ele contra a igreja, não vai vencer a igreja. E não vence mesmo. Já são 2000 anos de história, não são 100 anos, 500 anos, são 2000 anos de história. Bom, e Jesus continua aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Eu não sei como é que os protestantes interpretam isso de outro jeito. Jesus não tinha palavras mais claras para falar da infalibilidade do Papa quando o Papa proclama uma verdade de fé. Não é qualquer coisa que o Papa fala, a gente sabe disso. A Igreja proclamou como dogma de fé, em 1870, no Concílio Vaticano I, que quando o Papa proclama um dogma, isso aconteceu poucas vezes na história da Igreja, não mais do que talvez 13 vezes, em que o Papa chamou para ele a responsabilidade de definir para sempre uma verdade de fé, como definiu a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua da Virgem, Maternidade Divina de Maria, Maria Mãe de Deus, e outros, né? A existência do céu, a existência do inferno, do purgatório, que o Papa, né, Bento colocou, por volta de 1400 e pouco, né? Então, quando o Papa proclama um dogma, está aqui. Tudo que você ligar na terra está ligado no céu. A igreja entendeu que esse tudo não é qualquer coisa. Não é uma entrevista que o Papa dá, não, é quando ele proclama um dogma. E o dogma é proclamado por uma bula pontifícia, onde o Papa diz, declaramos, definimos, instituímos como verdade de fé isto que foi revelado por Deus e que todos os cristãos têm que acreditar. Esta é a nossa fé. E nunca na história da igreja, meus irmãos, um Papa cancelou um dogma proclamado por um Papa anterior. Nunca um concílio ecumênico, já houve 21 na história da igreja, nunca um concílio, né, cancelou uma declaração definitória de um concílio anterior junto com o Papa. Nunca. Então, está aí, né? Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Agora eles sabiam que ele era o Messias que os profetas anunciaram desde Moisés, né? Ele era o Messias. Não anuncie. Por quê? Porque esse povo tem uma visão errada do Messias. Vão querer fazer de mim um Messias social, político, econômico, que eu não sou. O meu messianismo não é o messianismo da glória humana. O meu messianismo é o messianismo que passa pela cruz. Então, não façam propaganda, não façam comício sobre o meu messianismo. Que beleza!